Olá, seja bem-vindo à nossa primeira jornada do Movimento com Propósito. Eu sou Ana Paula Souza, criadora do blog Movimento com Propósito. E nessa série de vídeos eu estou contando como prescrever exercícios para disfunções biomecânicas e posturais de forma estratégica que vai potencializar e acelerar os seus resultados. No vídeo passado, eu expliquei como o modelo tradicional de prescrição de exercícios deixam lacunas e não atendem à proposta integrativa do método Pilates. E chamei a sua atenção em relação ao cuidar dos desvios em vez das disfunções, fazendo com que você acabe tratando as consequências e não as causas. E eu queria agradecer as diversas mensagens que eu recebi e dúvidas também. Eu fiz o possível para responder a maioria delas. Mas se você ainda não deixou sua dúvida ou seu comentário, aproveita para deixar aqui abaixo que depois eu vou fazer o possível para ler e te responder. Nesse vídeo eu vou te contar os 3 passos fundamentais para você prescrever esses movimentos que vão fazer você ter mais resultado e assim como você pode ter a sua jornada profissional transformada. Assim como a Mariana e a Vitória já tiveram, dá só uma olhada. A Vitória, com 1 ano de tratamento, ela já teve uma melhora significativa da escoliose que ela estava atendendo. E a Mariana, em apenas 2 sessões, com os ajustes que eu ensino sobre escoliose, pilates, ela já alcançou um resultado muito satisfatório com a evolução dessa paciente, inclusive impedindo que a sua cliente fosse para uma cirurgia de escoliose. E sinceramente, isso aqui me deixa muito feliz mesmo, saber que pessoas não estão indo desnecessariamente para mesas de cirurgias, simplesmente por falta de conhecimento, tanto dos profissionais que indicam a cirurgia, tanto de médicos quanto de profissionais que não se atualizam. Bom, mas voltando aqui. Como vocês sabem, o Pilates ele foi feito para ser um método integrativo e o nosso corpo também. Mas essa integração não é só uma questão de estar concentrado e realizar um movimento. Na verdade, tudo que fazemos no corpo repercute na mente e vice-versa. Vou levar isso para o lado neuromioarticular mesmo, que o reaprendizado postural ele precisa passar por algumas etapas para ser alcançado e pular essas etapas pode justificar porque alguns dos seus alunos melhoram e outros não. O corpo, a coluna principalmente, ela precisa ter subsistemas funcionando de forma integrada e novos pilares precisam ser construídos. É possível criar um raciocínio clínico simples e eficiente e prescrever exercícios para disfunções biomecânicas e posturais em apenas 3 passos. Mas calma, antes que você imagine que isso seja complexo e difícil demais para ser colocado em prática, eu já te adianto que é muito mais simples do que você imagina. Então vamos lá? 3 passos fundamentais. Primeiramente, vou falar sobre cada um deles. Primeiramente, mude sua forma de avaliar. Segundo passo, prepare a coluna do seu cliente. Terceiro passo, faça os exercícios se unirem em 3 propósitos: reestruturar, conectar, ativar. Vamos lá falar sobre cada um deles? Mudar a sua forma de avaliar é o primeiro passo. Por quê? Porque quando a gente costuma avaliar o nosso aluno, a gente se depara com alterações posturais típicas, como hipercifose, hiperlordose, retificações. E eu nem vou falar aqui das escolioses, porque precisa de uma avaliação bem mais específica e diferenciada para a gente poder conduzir o tratamento delas. Mas em relação aos desvios posturais em si, a gente procura por exercícios no Pilates que venham a desfazer esse padrão do desvio postural. As principais disfunções biomecânicas da coluna estão relacionadas às disfunções microestruturais do sistema microestabilizador da coluna. O que significa isso? A estabilização da coluna e, consequentemente, a manutenção e o equilíbrio da nossa postura como um todo, ela é resultante do equilíbrio entre nossas estruturas passivas, que são ossos e articulações, os ligamentos também, as nossas estruturas ativas, que são os nossos músculos, sistema miofacial e os nossos estímulos neurais, nossa função neurológica. Então são 3 subsistemas que sustentam a nossa coluna. Então, se um desses sistemas falha, a gente não vai ter uma postura saudável. E eu afirmo para vocês
que a presença de uma hipercifose, de uma hiperlordose e até mesmo de uma hérnia de disco está relacionada à falha desse sistema estabilizador. E quando eu falo de mudar a forma de avaliar essa coluna, é você buscar por essas disfunções que afetam esses pilares. Como que está a questão, por exemplo, do comprometimento passivo? Alterações da estrutura passiva dizem respeito, por exemplo, a bloqueios articulares, regiões de rigidez, segmentadas, não apenas em curvas, mas sim em mobilidade, em termos de mobilidade localizada. Desequilíbrios musculares relacionados a bloqueios longos e bloqueios curtos. Interferência das linhas superficiais e profundas da fáscia e dos trilhos anatômicos sobre essas posturas. Avaliar principalmente como que uma disfunção postural se comporta em relação ao outro desvio postural, se a gente vai ter, por exemplo, uma disfunção primária ou uma disfunção secundária, uma disfunção rígida estruturada ou uma disfunção em hipermobilidade. Na coluna, gente, nada se perde, tudo se transfere. Se eu tenho uma região que está hipomóvel, a de cima é sobrecarregada em hipermobilidade e vice-versa. Então, diante de uma hipercifose, de uma hiperlordose, por exemplo, você pode se deparar com duas pessoas que têm a mesma topografia, digamos assim, de um desvio postural em hipercifose e em hiperlordose, mas as duas terem prescrição de movimentos totalmente distintos. Por quê? Porque a mobilidade, o fator mobilidade se comportou de forma diferente, porque as compensações que aquelas pessoas tiveram nos seus corpos ocorreram de maneiras diferentes. Nas disfunções biomecânicas do disco, das hérnias de disco, também acontecem repercussões sistêmicas. Então é importante a gente ter um olhar integrativo que não se limite à reabilitação daquele disco herniado, mas sim como que os outros discos estão se comportando em relação àquela lesão, àquela patologia. Então eu quero convidar você a avaliar de uma forma mais integrativa, mais ampla, porém sem perder o foco, buscando relacionar as estruturas e assim apurar o seu raciocínio clínico e não focar somente na lombalgia que chega para você, na cervicalgia que chega para você ou na hérnia de disco que chega para você. A gente tem que reabilitar o todo, integrar corpo e mente. O exemplo disso é uma cervicalgia, que pode ter causa em uma disfunção lombar ou numa disfunção torácica. E aí, se você prescreve exercício só para cervicalgia, só para movimentos localizados, você pode estar prolongando um resultado que viria mais rápido, que seria o alívio daquela dor. O segundo passo é você criar um ambiente de reprogramação postural. Eu costumo descrever isso como arrumar a casa antes de as visitas chegarem. Quem aí não faz isso? O aluno chega, é avaliado por você, você identifica o desvio postural e aí você já pensa numa prescrição de exercício bacana para aquela coluna. Você já coloca ele para fazer, por exemplo, um alongamento no Barrel, um spine stretch no Cadillac, um hamstring stretch na chair, aquele que baixa e volta, um exercício de extensão, um movimento que vai trabalhar a flexibilidade e um pouquinho de fortalecimento de tronco no início. Geralmente é assim que a gente prescreve as aulas. Mas, se eu disser para vocês que antes de trabalhar o fortalecimento da coluna, ou o alongamento, ou a flexibilidade, ou até mesmo evoluir os seus estímulos, primeiro você deve fazer o aluno se conhecer, criar um ambiente de reprogramação postural, ou seja, preparar a coluna do aluno para iniciar os exercícios de reaprendizado postural. Por quê? Porque esse reaprendizado ele está ligado diretamente à percepção que o indivíduo tem de si mesmo, visto que ele vai ser o maior protagonista nessa aquisição da postura. Por mais que eu dê muitos comandos, muitos estímulos, se o paciente não se conhecer e não internalizar aqueles estímulos, eu não vou conseguir ter resultados satisfatórios. Diz aí pra mim, é mais fácil você ter resultado com um aluno adulto ou com um aluno pré-adolescente no Pilates, dependendo da sua estratégia. O pré-adolescente ele tem uma consciência corporal bem menor e tem um pouquinho mais de dificuldade na adesão dos estímulos, isso dificulta mais os resultados. Assim acontece com as disfunções posturais.
Eu preciso fazer com que o meu aluno conheça a si mesmo ao máximo, para que ele entenda quais são os pontos em que ele deve melhorar. E isso é feito através de um processo. Então o aluno ele precisa entender, e você também precisa entender os pontos em que ele precisa trabalhar, os pontos que estão em disfunção. Por exemplo, pelve neutra. Ele tem que encontrar a sua pelve neutra. Ele tem que buscar corrigir aquele padrão. Se você identificou que ele não tem uma pelve neutra, você tem que conduzir ele nesse aprendizado da pelve neutra. Eu não estou falando de postura ideal. Eu estou falando de se evoluir enquanto postura, sem comparações, sem julgamentos, sem referências externas, mas sim uma autopercepção, um autoconhecimento. A pelve neutra é um exemplo disso. O meu aluno, ele busca a pelve neutra dele, que é diferente da minha, que é diferente da sua. Para isso, ele precisa criar referenciais do máximo para o neutro dele. Então, não é você que vai dizer, aqui é o seu neutro. É ele que vai encontrar o neutro dele, com base nas referências que ele tem, que você vai conduzir. E assim é com todos os outros segmentos. Para mim é muito importante fazer o aluno entender como que se relaciona a questão do ponto neutro da pelve, o ponto neutro da cifose, o ponto neutro da cervical. Então eu ensino para ele com comandos simples o que é um pescoço anteriorizado, o que é um pescoço retificado, o que é um pescoço neutro. E isso vai internalizando. É importante que ele saiba como ele deve respirar adequadamente, como que ele deve crescer a coluna corretamente, como que ele deve encaixar o peito em relação ao abdômen corretamente, para que ele não entre numa compensação. Às vezes a pessoa vai se consertar e ela acha que está certo porque na cabeça dela está fazendo certo, que é trabalhar uma postura, jogando o peito para fora, e com isso ele acaba selando a coluna lombar, né? Entrando em hiperlordose compensatória. E se ele tiver rigidez nessa região, isso aumenta. É importante para ele entender que ele precisa encaixar a pelve primeiro, para depois trabalhar com essa abertura de peito, caso ele tenha uma hipercifose. Então, preparar a coluna antes de apresentar os exercícios é trabalhar com esses pontos de reaprendizado que são necessários para a evolução dele. E eu não tenho o menor problema de trabalhar isso durante as aulas, até que isso se torne um aprendizado para ele e a gente possa seguir em frente. É melhor fazer esse trabalho no início do que você ficar precisando corrigir a pelve dele o tempo inteiro durante os exercícios. Os meus alunos, eles passam por esse processo de reaprendizado. Quando eles vão para os exercícios mais avançados, eu não preciso me preocupar com pelve, eu não preciso me preocupar com cervical, porque ele já encontrou a postura neutra. E a postura neutra é uma das coisas que ele tem que construir, um dos pilares. E esse aprendizado, eu costumo fragmentar ele nos atendimentos iniciais, e isso é o que vai dar base para os 3 princípios do passo 3. Vamos lá? O terceiro passo é fazer os exercícios se unirem em 3 propósitos: estruturar, ativar e conectar. E como funciona isso? Aqui, gente, eu exploro a ação conjunta dos subsistemas estabilizadores da coluna, que são sistema passivo, sistema ativo, sistema neural. Estruturar significa olhar para o subsistema passivo e os seus elementos. Então eu começo nessa sequência, com exercícios de estruturação. Eu chamo de estruturação ou de reestruturação, que são o reposicionamento das articulações, de todas as articulações do corpo, praticamente todas, a começar pela pelve e pelo crescimento axial. Esse crescimento axial, ele não vai servir simplesmente para crescer a coluna, mas sim para reposicionar os músculos da tríade da estabilização segmentar, que são 3 micromúsculos localizados internamente entre uma vértebra e outra vértebra, e que nas disfunções posturais eles vão estar, digamos que, esmagados, comprimidos, principalmente nas hipercifoses, nas hiperlordoses, nas retificações também. É como se eles fossem pilares, tridimensionalmente falando, que em uma posição que está fora da posição neutra fisiológica, ele vai estar em disfunção. Uma região vai estar sobrecarregada, em bloqueio curto, e a outra região vai estar em distensão, em bloqueio longo. Então o crescimento axial ele serve para reposicionar
nos seus comprimentos fisiológicos e assim permitir com que aquela articulação possa exercer sua função estabilizadora novamente. Isso é muito bom para se trabalhar com pacientes que têm lombalgia crônica, por exemplo, onde a atividade desses estabilizadores é muito diminuída, quase não se tem a ação conjunta, neural, dessas estruturas também. Então, sempre que o meu paciente chega, o meu aluno, ele chega com uma disfunção biomecânica, eu vejo que ele tem, por exemplo, na minha avaliação estática e dinâmica, eu vejo que ele tem desequilíbrio muscular, eu vejo que ele tem rigidez em regiões específicas da coluna. Então eu sei que aquela rigidez, por exemplo, na região torácica alta, que está dentro de uma hipercifose, ali existe um desabamento dessa tríade da estabilização, existe uma disfunção biomecânica da unidade funcional da coluna que precisa de estímulo para se reposicionar. Então não é simplesmente crescer a coluna, mas também direcionar onde deve se potencializar esse crescimento. Se é na região da torácica alta, se é na região da torácica baixa, se é numa hiperlordose que está estruturalmente instalada, ou se é numa hiperlordose que está com hipermobilidade. Onde se tem hipermobilidade, eu reforço esse estímulo de estabilização com crescimento. Onde se tem rigidez, eu foco um pouquinho mais na questão da mobilização, de uma forma equilibrada e equitariamente distribuída na coluna. Então, mesmo que você não entenda um pouco sobre essas questões profundas da coluna, busque incluir exercícios que envolvam reposicionamento e crescimento na coluna, que é muito, muito importante. Que são os exercícios passivos e estruturais, o posicionamento dos pés, o que está levando àquela disfunção em pés pronados, desabados ou pés supinados, aquela alteração de joelho, de quadril. É importante investigar o que está por trás daquelas disfunções e assim trabalhar com prescrição de exercícios estruturais. O segundo pilar, ativar. Ativar significa olhar para o subsistema ativo da estabilização segmentar, ou também chamado de pilar funcional, e está relacionado com a ativação muscular propriamente dita. Eu costumo buscar por uma prescrição integrada deles. Eu utilizo muito pouquíssimo mesmo, movimentos isolados, como por exemplo de extensão e de flexão. Eu busco muito pela integração sinérgica entre os pilares da coluna, pilar anterior, pilar lateral, pilar posterior, cadeias musculares e agora também linhas miofaciais. Tudo de forma simultânea, ativamente equilibrada e que puxem, que explorem esse aspecto tridimensional da coluna. Esse conceito é muito importante de ser trabalhado tanto na reabilitação das hernias de disco, quanto no tratamento das escolioses, que é imprescindível a gente entrar numa sinergia para que a gente possa tratar uma escoliose. Já o conectar, ele diz respeito à ativação do subsistema neural, ou seja, é você adicionar movimentos que envolvam cobrança neurológica, como por exemplo, exercícios de instabilidade, exercícios de equilíbrio, exercícios de coordenação motora, exercícios funcionais de membros superiores, principalmente movimentos livres de membro superior, eles estimulam o reflexo de efeito antecipatório do tronco, que é um reflexo neurológico. Então é muito comum eu prescrever, por exemplo, para reabilitação de hernia de disco, movimentos de membro superior, de flexão e extensão de ombro. E aí quem não entende dessas estratégias, vão dizer, ela tá doida, porque ela tá prescrevendo um movimento de membro superior para hernia de disco. O próprio paciente pode chegar nessa conclusão também, só que antes eu converso com ele. Olha, a gente vai fazer um movimento de membro superior para poder estimular um reflexo neural que é muito importante para a estabilização da sua coluna. Então, é tudo interligado. Hoje, nas minhas prescrições, não podem faltar exercício de instabilidade, de coordenação motora, que às vezes é um movimento muito bobo, ou até mesmo um exercício que quem não sabe acha desnecessário. Porém, eu entendo como uma estratégia biomecânica para chegar mais rápido. E eu acredito que eles devam estar na prescrição de toda a disfunção biomecânica e postural. Então, quando você for prescrever um movimento para o seu aluno, você deve se perguntar, esse movimento cobra os 3 elementos essenciais, que são a estruturação referente ao subsistema passivo,
a ativação do subsistema ativo ou funcional, pilares, aí você lembra de pilares, de cadeias, de linhas, de transmissão de forças, de equilíbrio, e não somente de movimentos uniplanários, digamos assim, e movimentos isolados. E se esse movimento cobra a função neural, reflexo do efeito antecipatório, ele cobra a ação dos estabilizadores da tríade da estabilização. Quando é que esses microestabilizadores trabalham? Será que eles trabalham em qualquer movimento? Ou se existem movimentos específicos que vão cobrar especificamente esses microestabilizadores? Você sabia que quanto mais isolado a gente faz um movimento... Gente, quando a gente trabalha movimentos da coluna, se a gente faz um movimento mais isolado, por exemplo, de extensão, eu vou cobrar mais a ação dos músculos extensores e os estabilizadores entram no segundo plano. Se eu faço um movimento de flexão, eu vou cobrar mais os meus músculos que realizam flexão. Eu chamo isso de movimento articular, que diz respeito à amplitude de movimento e função de movimento em si, flexão, extensão, lateralização e rotação. E em todos esses movimentos, a função estabilizadora da tríade da estabilização, dos micromúsculos articulares que envolvem a coluna, eles ficam em segundo plano. Por quê? Porque a função primária deles é conferir estabilidade e não conferir o movimento propriamente dito. Em uma pessoa saudável, quando ela faz um movimento de coluna, eles estão ok. Eles são ativados em sua função de estabilizar enquanto se realiza o movimento articular. Estou fazendo aqui a flexão e extensão, meus estabilizadores estão lá ativos. Porém, uma pessoa que tem uma disfunção biomecânica postural, que tem uma lombalgia, que tem uma cervicalgia, que tem hipercifose estruturada, primária, que tem hiperlordose primária estruturada, essa função biomecânica de estabilização ela está completamente em déficit. Por quê? Porque os micromúsculos articulares eles estão em desabamento, eles estão fora do comprimento articular, eles estão em abaulamento, eles estão enfraquecidos, eles não têm o efeito antecipatório neurológico para serem ativados nessas funções, e tudo isso faz com que eles deixem de trabalhar quando eles são mais necessários. É por isso que pacientes com lombalgia crônica têm diminuição do reflexo neurológico antecipatório na contração do transverso, na estabilização da coluna, e isso expõe completamente a coluna a lesões. É por isso que acontecem as hérnias de disco, falhas do sistema estabilizador. Então, os movimentos que eu vou conseguir resgatar essa função são os movimentos que vão trabalhar a estabilização, instabilidade, coordenação motora, função neurológica. Isso antecedido pelo quê? Pelo reposicionamento neutro das estruturas, porque eles só funcionam se estiver tudo reposicionado. Se eu não tiver meu reposicionamento com crescimento axial, posicionamento de pelve, as minhas estruturas vão estar comprimidas. E aí, como que um sistema estabilizador vai trabalhar com as estruturas comprimidas? Ele vai ficar em déficit ainda. Então, existe uma reprogramação da postura nesse sentido, em você organizar. É por isso que você precisa organizar esses elementos antes de entrar nos exercícios propriamente ditos. Imagina teu aluno chega agora, você já passa um exercício de fortalecimento porque você acha necessário, mas você não arrumou a casa. Você não estimulou o reposicionamento das estruturas, segmento passivo. Você não reequilibrou sistema ativo. Você não cobrou função neurológica. Então, você pulou etapas. Quando você pula etapas, você demora a adquirir mais esses resultados, porque o corpo vai ter que descobrir sozinho como que ele vai chegar nessas etapas. E aí o resultado vai demorar muito mais para acontecer. Bom, eu já me estendi demais no tempo dessa aula e eu vou deixar para contar como construir estímulos de reprogramação postural no próximo vídeo. Então aproveita e já deixa aqui o seu comentário, me diz o que você achou dessa aula e me conta aí qual é que é a sua maior dúvida com disfunções biomecânicas e posturais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!